frente a frente esta noite é entre Bruno Nunes, do Chega, e Bruno Gonçalves, do PS. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Bruno, quais são as saídas que o Governo tem depois da greve de ontem? Antes, mais boa noite, obrigado pelo convite, cumprimentar o Pedro, cumprimentar o Bruno. Deixe-me só fazer aqui um parênteses em relação àquilo que o Bruno estava a dizer. Temos 10 anos de alta produtividade, temos uma negociação... Não, de melhoria de produtividade. Que acaba por estar em alta. O que é certo é que ao final deste tempo todo chegamos à conclusão que a vida dos portugueses não melhorou. Claro. E, portanto, existe uma inaptidão e uma incapacidade do Governo de resolver a situação dos portugueses. Agora, vamos separar as águas. Nós fomos os primeiros a alertar em junho, julho, que estaríamos com a iminência de, obviamente, existir problemas nas ruas. Nós já tínhamos percebido os braços armados da CGTP e o braço armado que é o GT, que desta vez saiu mal a figura ao próprio PSD. E dos trabalhadores sociais-democratas. Temos agora as notícias da questão de algumas pressões que estão a ser feitas em cima do UGT, mas eu queria relembrar que em novembro a própria UGT dizia que poderia manter a greve geral do dia 11, mas que tinha bastante vontade de negociar com o Governo. E parece-me que a UGT, neste momento, tem um problema que tem que resolver. É um problema que é sistémico e que tem que ser resolvido entre o PS e o PSD, porque estamos à beira das eleições dentro da UGT e percebemos o posicionamento que existe de alguns sindicalistas que a única coisa que fizeram durante os últimos 50 anos foi reivindicar. Trabalhar que é bom, não trabalhar. Falo sobre os portugueses que são afetados. Acho que isso é menos interessante. São afetados precisamente por este tipo de política. Mas política do Governo que o Chega quer apoiar, ou queria pelo menos até em novembro. Deixe-me só há um mês que queriam apoiar, ontem já não querem, não é? Não, comigo não vai funcionar, podem interromper outros colegas meus, a mim não vai funcionar. Sabe o que é assim? Para as pessoas que estiveram lá em casa. As últimas greves gerais marcadas foram quase sempre em governos da direita. Existem dois aqui de José Sócrates, porque era inevitável, que tinham que ser feitos. O sindicalismo em Portugal tem vindo claramente sempre a reduzir, e deixe-me dizer claramente, as taxas de retenção, deixe-me dizer, inclusive, que aquilo que temos é que hoje em dia, para irmos ao pacote laboral, hoje em dia o que acontece com os sindicatos é que os sindicatos têm que também eles se modernizar, estão envelhecidos, estão demasiado sob serviência do Partido Socialista e do Partido Comunista, foi uma prova de vida. Eu creio que inclusive não concorda com aquilo que se passou ontem nas ruas, mas lá iremos. E tenho uma certeza absoluta, tenho a certeza absoluta que algumas das reivindicações que foram apresentadas hoje, ou ontem, durante o dia de ontem, não concorda com elas. Por isso, temos aqui uma guerra institucional dentro do UGT, que o PS e o PSD ao longo dos anos têm instrumentalizado a própria Central Sindical, e percebemos claramente que existe uma instrumentalização dos próprios trabalhadores quando estamos a falar de uma questão de um Mas sobre a lei laboral que afeta os portugueses, porque sobre as centrais sindicais nós podemos falar todo o dia. Deixe-me ter o raciocínio completo. Vocês é isso que não querem falar. E o que vocês não querem falar é... Nós estamos a falar de um anteprojeto. O Chega tem sido responsável e tem dito, quando diz, porque o Chega à última da hora viabiliza as situações do Governo. Ouça, o Governo critica o mesmo em relação a nós aprovarmos as portagens convosco. Ou seja, é um trauma que quer vocês, quer o PSD, têm em relação a André Ventura. Vocês dormem com a imagem do homem ao lado. Com os sindicalistas. Eu estou preocupado com os portugueses que lá em casa vão ter de trabalhar a mais, que vão receber a menos e cuja produtividade não tem melhorado os seus salários. Ninguém vai entender lá em casa. Portanto, precisamente porque estamos preocupados, temos linhas vermelhas, mas estamos numa fase de negociação. Mas só falou da UGT até agora. Estamos numa fase... Não, falei da UGT e disse que os outros são claramente o braço armado. Mas falemos da lei laboral. Mas a questão, Bruno, é saber se depois da greve de ontem as propostas mais polémicas destas alterações se morreram. Nós não podemos continuar a ter... não poderemos ter uma extinção no serviço para fazer outsourcing. Nós não podemos continuar a dizer que no luto estacional retiramos 3 dias e que no aborto matemos 14 a 30. Existem situações de apoio à família e aos trabalhadores, nomeadamente dos direitos dos pais, dos direitos das mães, que para nós são imprescindíveis e que devem se manter. Nós estamos de acordo que há uma necessidade de uma revisão da lei laboral. Em que sentido? Nós não estamos de acordo que o Governo, e aqui o Bruno tem razão... Mas em que sentido é que estão de acordo? Com que pontos é que estão de acordo? Acabei de dar agora casos concretos que para nós são linhas vermelhas. Acabei de dar casos concretos... linhas azuis ou linhas verdes. Não vale a pena. Para nós são claras desde o início. Já disse porque é que não está a favor. Do que é que está a favor? Para nós, porque até agora estiveram a favor. Relativamente, estamos disponíveis para negociar. Em que matérias, por exemplo? Consideramos que existem questões, nomeadamente no trabalho por turnos, consideramos que deve ser revisto toda a situação. A questão do teletrabalho deve ser revisto. Assim, mas isso não está na lei. Não vale a pena continuar a tentar instrumentalizar. Está na lei, assim como a questão da inteligência artificial está na lei. Eu creio que tem estado atrasado e que está muito desfocado com as suas presenças em Bruxelas, mas tem que se focar o contrário. Acho que o Bruno tem faltado à Assembleia da República, porque senão saberia que o que está em causa é maior flexibilização, nomeadamente aumento dos contratos. Deixe-me falar, irá falar a seguir. Já disse porque é que não apoia. É para não ficar com essa questão de estar Não, mas está a fugir à sua própria raciocínio. Esse é o problema. Os portugueses querem saber porque é que apoia este projeto. Se me deixar falar, podemos falar concretamente. Há situações que para nós são completamente claras. Nós não queremos que
por exemplo, os despedimentos ilícitos que não possa existir, caso esteja comprovado que é ilícito, não existe a reintegração do trabalhador. Aliás, surpreende-me que a CGTP tenha este posicionamento. Não, demoraram muito mais tempo à esquerda, porque quando despediram trabalhadores dos próprios partidos, quando foram condenados em tribunal, nomeadamente o PCP... Demoraram um mês para perceber que esta lei era má. Não. Foram precisos os portugueses virem para a rua para perceberem que a lei era má. Os portugueses vieram para a rua, vieram reivindicar algumas coisas que eu mostro lá para casa com as quais nós concordamos e gostava de saber se concorda. Primeiro, não me parece que o assunto seja a Palestina para andar com bandeiras da Palestina. A mim não me parece que a solidariedade perante qualquer outro povo seja menor em qualquer circunstância. Não me parece que a violência e a solidariedade aqui é para com os polícias que tiveram que deter uma série de energúmenos que foram para ali instrumentalizar os trabalhadores de uma forma. Sim, mas aí estamos de acordo, a violência não justifica, nem nesta, nem nas manifestações da extrema-direita. Vou dizer mais, os protestos eram tantos e tão sérios que dizia morte aos ricos, morte ao capital. É aquilo que de facto existia ali. Mas podemos ir mais longe para perceber, alguns eu até tenho vergonha de dizer em horário nobre. O maior ataque aos trabalhadores e aos portugueses é feito pelo partido que quer apoiar a alteração à lei laboral. O Bruno vem para aqui atacar os portugueses que fizeram greve. Atacar aqueles que estão a instrumentalizar, que é o vosso caso. Eu vou lhe dizer, eu acho lamentável, até tenho vergonha de dizer isto em televisão. Mas então não diga, se calhar é melhor. Vai chupar o Pai Natal. É lamentável, mas é o que está dito e é uma questão factual. Olha, quero que eu lhe diga mais. Existem aqui outros que eu tenho circo, não vamos passar o resto do de frente a frente. O número de circo que vocês fizeram ontem... Porquê é que apoia? Eu fiz-lhe uma pergunta. Porquê é que apoiamos? Mas já me disse no que é que não está de acordo. Eu pergunto-lhe com o que é que está de acordo com a líder do meu partido. Nós temos um líder. Temos um líder. Vocês têm vários. Você tem Pedro Nuno Santos, você tem Eduardo Cordeiro. Diga-me uma proposta deste governo que está de acordo. Voltamos a dizer. O que nós dissemos é que não aceitamos este pacote laboral sem ser negociado. Diga-me uma. E o Chega, ao contrário de vocês, é o segundo maior partido. É connosco que tem que ser negociado. Um mês para descobrir que tem zero pontos de acordo com esta lei laboral. Para nós está muito claro. Mas não é com o Partido Socialista, porque o Partido Socialista disse desde logo de início que não contavam com o Partido Socialista para uma lei laboral que ataca os direitos dos trabalhadores portugueses. O Chega precisou de um mês para perceber nas ruas que a sua posição política não era a posição política maioritária dos portugueses. E, portanto, se há alguma coisa que este debate demonstra, se há alguma coisa que esta lei demonstra, que este debate demonstra, é que o Chega, no final do dia, não chega às conclusões que as pessoas lá em casa perceberam que a sua primeira intervenção, com todas as legalidades que teve a dizer, eu tive calado e tive a ouvir. Você não conseguiu respeitar uma única intervenção minha. O senhor está a falar há 5 minutos sem dizer nada. Está a mostrar cartazes. Estou a mostrar cartazes, não, estou a mostrar aos portugueses a falta de educação e aquilo que foi uma manifestação, que foi uma instrumentalização dos trabalhadores. Sabe que aquilo que vocês não querem chegar é que, inclusive, tentaram maniatar a função pública. Isto praticamente não tem qualquer interferência na função pública. É no privado. Já acabou. E os senhores não sabem sequer do que estão a falar. Com o que é que está de acordo? E, portanto, mas está há 5 minutos neste exercício retórico que não dizem nada que está de acordo. Ainda não debateu política, só debateu sindicalistas e cartazes. Vamos tentar falar? Vamos, por favor. Vou-lhe explicar. Você tem 2 olhos, que é para poder ver bem, tem 2 orelhas e uma boca, que é para ouvir melhor do que aquilo que fala. É com os ouvidos, não é com as orelhas que eu ouço. Não, mas é para me ver bem. Isso aprende-se no quarto. Exatamente. Sabe que as pessoas olham para si lá em casa e pensam... Mas digam que é que está de acordo com esta lei, é isso que interessa aos portugueses. Já lhe disse, sinceramente, que nós não estamos de acordo com a lei, não vamos aprovar a lei. Enquanto não existir negociação. Finalmente. Foi bem claro pelo Presidente do meu partido hoje. Se não assiste, você está apenas a receber twitters e tem que se adaptar. Eu percebo que é difícil ter, de facto, um líder no seu partido, porque a diferença entre Pedro Nuno Santos, não tem um líder atualmente, tem alguém a ocupar a cadeira, etc. Você está confuso, está lá em Bruxelas, as pessoas, eu creio que nem sequer sabem que você está em Bruxelas. Não parece. Há um Partido Socialista tem um candidato e esse candidato foi aprovado em Comissão Nacional, chama-se António José Seguro. António José Seguro, que foi secretário-geral do Partido Socialista, que hoje escolhe apoios fora, inclusive, do Partido Socialista e que já agora, até o líder do partido, do deputado que aqui está representado, diz que é o candidato mais sério. Vamos lá ver o seguinte. António José Seguro disse-eu num debate com António José Seguro. Considerava um candidato sério, não mais sério. Você está a criar hipérboles acerca das pessoas que são mais sérias. Deixe-me concluir. Agora deixa-me concluir. Você teve-me interromper durante 10 minutos e agora quero que eu deixe concluir. Tenho que fazer tudo ao escolher António José Seguro. Bruno Nunes, com que estado de espírito é que tem estado a assistir a esta discussão dentro do PS, à volta de António José Seguro e, ao mesmo tempo, com o Almirante Gouveia Mel, a reivindicar para ele uma parte do eleitorado socialista? É um bom reality show. Tem uma certa piada, mesmo dentro do Parlamento. Podemos colocar umas câmaras e perceber como é que se funciona no Largo do Rato. Percebemos que não há unanimidade. Percebemos que a determinada altura há um candidato mais socialista que o próprio socialista, apoiado pelos socialistas, porque o Almirante Gouveia Mel não só tenta ir buscar a patente de Mário Soares, como se posiciona até muito mais dentro da lógica do Partido Socialista do que o próprio António José Seguro. António José Seguro, como disse André Ventura, e como eu volto a dizer... Bruno, faça o seguinte. Eu ouvi-o
você escuta também com todo o Interrompeu respeito. também. Pronto, Então, agora tente é perceber que as coisas funcionam assim. Reciprocidade. E temos um problema que é, o Partido Socialista sempre foi um partido que teve, inclusive, a noite das facas longas, todos percebemos as traições que existem dentro do Partido Socialista. Aliás, António Costa, que é o putativo dono do partido, conseguiu trair António José Seguro quando faz uma coisa espetacular que as pessoas às vezes esquecem lá em casa, foram as diretas no Partido Gabriel Socialista Mitar Ribeiro. que nunca mais aconteceram. É a tentativa de tentar baixar o nível sem perceber. Nunca mais aconteceram. Depois a seguir... Quando não interessa. Não. É que vocês deram uma banhada ao secretário-geral depois do resultado que o Homem até tinha ganho. E agora vêm tentar fazer justiça histórica a António José Seguro. Nós não nos esquecemos do que se passou lá atrás. Aliás, não nos esquecemos, inclusive, do que fizeram agora a Pedro Nuno Santos. Não nos esquecemos do que já estão a preparar para fazer a António José Seguro. Vocês não são um partido credível, nem de confiança. O engraçado da questão da confiança, da questão da democracia... O partido das malas da Assembleia da República. As malas não chegavam para levar o dinheiro que vocês gamaram ao longo de tantos anos. Mas olha que não chega mesmo. As malas do Arruda não dava para tanto dinheiro das malas de Macau, do Mário Soares. Em termos de roubo, As malas do Mário Soares. Mas deixa-me dizer assim, ainda hoje... Para concluir, que temos de fechar o debate. Ainda hoje assistimos, por exemplo, a Pedro Delgado Alves, na Assembleia da República, a fazer um número de circo completo para dizer que se sente mal de ter 60 deputados do Chega e que acha que isto não é democrático. Portanto, este partido não é para levar a sério. É um partido que está, a nível de decadência neste momento, é o terceiro maior partido. Temos que respeitar os deputados que lá estão, mas vocês não voltam ao governo. É bom é ganhar 3 câmaras. Vocês não voltam Esse é o grande partido de Portugal. E, portanto, o que eu acredito que vai acontecer, não tenho nenhuma dúvida, André Ventura ganhará a primeira volta. Não acredito, sinceramente, ganhará a primeira volta, mas ganhará a primeira volta. E neste momento estamos expectantes a ver. Nós estamos na meta para a primeira volta. Estamos a ver quem é que vai correr a seguir. E vamos Estão a aguardar atrapalhar. por um dos Creio que debates mais importantes, que é o que está marcado para segunda-feira entre André acredito que o Ventura e o debate entre André Almirante. Ventura e o Almirante Gouveia Melo irá definir o voto do Partido Socialista, porque o Partido Socialista não está unido. Aliás, temos Carlos César, temos Duarte Cordeiro, temos Pedro Nuno Santos, temos Bruno, temos o Pai Natal e a Abelha Maia agora nesta altura irá do definir ano. o voto a favor de... Acho que vamos chegar àquela altura significativa de... Pode ditar que António José Seguro venha à segunda volta com André Ventura, porque acredito que os socialistas na segunda-feira vão perceber que o Almirante Gouveia Melo não passa de uma fachada e que cada vez que abre a boca perde votos. Bruno Nunes, Bruno Gonçalves, obrigado aos dois. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite.